Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 13 de junho, celebramos o dia de Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa. Aquele mesmo, o Santo Antônio, santo casamenteiro. É um santo que tem tantos adjetivos, mas que se refere a uma única pessoa, que soube viver com o corpo, na alma e no espírito, o Evangelho, a palavra de nosso Senhor. Antônio foi em toda a sua vida uma presença real de Jesus no meio da humanidade. Uma presença real no sentido de que ele testemunhava com obras, com fatos concretos aquilo que ensinava. Como um bom franciscano, fazia aquilo que o santo fundador, o Seráfico Pai São Francisco de Assis, ensinava. São Francisco dizia: nós devemos, em todos os momentos da nossa vida, pregar o Evangelho. Se for preciso, usemos poucas palavras. Ou seja, São Francisco queria nos dizer que no exemplo nosso era mais importante o nosso testemunho, o nosso modo de agir do que aquilo que nós falávamos. E Santo Antônio de Pádua soube testemunhar e fazer isso perfeitamente. Apesar de Santo Antônio ser chamado Antônio de Pádua, ele não nasceu na cidade de Pádua e muito menos no país, no território da Itália. Antônio nasceu em Lisboa, em Portugal, portanto português, e não tinha também este nome. Seu nome de batismo era Fernando, que fazia parte de uma família muito rica e importante na cidade de Lisboa. E desde criança, Fernando, ele mostrava esse interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas religiosas. Ele estudou na universidade, na Catedral de Lisboa, que nessa época a igreja era responsável pelos estudos acadêmicos, principalmente de nível superior. E Fernando fez toda a sua formação ali. Depois, com o tempo, já ordenado padre, ele era um religioso, um frade dominicano, da ordem dos frades pregadores, que popularmente chamados de dominicanos, por causa do seu fundador, São Domingos de Gusmão. E um dia ele ouviu um testemunho de alguns frades franciscanos que foram anunciar o Evangelho e sofreram um martírio em um determinado lugar. Então, Fernando sente em seu coração a vontade, Antônio sente a vontade de falar, de viver esse Evangelho de Nosso Senhor. E queria ir para esse lugar onde foram mortas as religiosas para ali testemunhar Nosso Senhor, pregar o Evangelho, converter aquele povo, e se porventura ele tivesse a sorte de também sofrer o martírio em nome de Nosso Senhor pela nossa fé, era o que fazia arder nele esse desejo do anúncio. Porém, houve uma tempestade e a embarcação de Santo Antônio mudou de caminho e ele acabou indo à Itália. E lá, na Itália, conheceu São Francisco de Assis, que estavam os frades franciscanos. Ele chegou na época que todos os frades estavam se reunindo em Assis para o capítulo da ordem, que nós conhecemos como capítulo das esteiras, que vinha o frade de muitos lugares e veio São Antônio. E lá, esse jovem frade chama a atenção de São Francisco e conta seu desejo. São Francisco o recebe na ordem e encaminha as missões, e um dos lugares foi Pádua. Na cidade de Pádua era uma cidade, apesar da presença da igreja, mas uma cidade onde o contratestemunho cristão era muito grande. Era uma cidade onde a soberba, a luxúria, o adultério, os roubos, toda essa espécie de coisas ruins, a corrupção, enfim, reinava naquela cidade. E Santo Antônio chegou ali e
tinha que ser luz no meio daquelas trevas e anunciando o Evangelho, testemunhando com atos, com obras, ele conseguiu modificar toda aquela cidade. Muitos milagres foram atribuídos a Santo Antônio, tanto que o seu processo de canonização também foi um dos mais curtos da história da Igreja. Ele e São Francisco de Assis tiveram um processo muito curto de canonização, testemunhando assim essa sua vida de santidade, essa presença de Deus. E tem alguns fatos peculiares na vida de Santo Antônio. Nós chamamos de pequenos milagres. Tem um, quando Antônio era criança, mais ou menos 10 a 12 anos, ele estava no coro da igreja, lá, dos frades dominicanos, e ele sentiu uma tentação muito forte. E ele percebe ali, naquela tentação, que era Satanás que queria fazer ele ofender a Deus. Então, de imediato, ele sai correndo do coro da igreja, literalmente correndo para fugir daquela tentação. E no meio do caminho ele lembra de traçar, né, o sinal da cruz, e ele o faz numa parede de mármore. E naquele lugar onde ele traçou a cruz, até hoje, depois de 700 anos, nós podemos encontrar ainda a marca da cruz feita pelos dedos daquela criança, pelos dedos de Fernando, nosso futuro Santo Antônio. Outros fatos, são outros dois fatos que envolvem a presença de Deus testemunhando a veracidade da palavra de seu servo, do Frei Antônio, que foi quando alguns animais testemunharam Nosso Senhor quando o povo rejeitou. Primeiro acontece que Santo Antônio foi a um vilarejo para anunciar o Evangelho e o povo não queria saber das conversas de Antônio, era próximo ao mar, ao rio, e alguém diz assim, que ele fosse pregar os peixes. Quem sabe eles não iriam ouvir. E Santo Antônio prontamente entra no mar, no rio, e diz, criaturas marítimas, criaturas marinhas, louvai e bendizei o Senhor que vos alimenta e cuida de vós. E quanto mais ele falava, os peixes se aproximavam de Santo Antônio, rodeavam ele ali dentro da água e colocavam suas cabeças para o lado de fora, como se para prestar atenção, para ficar atento para ouvir o que o santo falava. E aquilo comoveu as pessoas que testemunhavam aquele evento miraculoso e houve dentro daquele lugar uma transformação totalmente radical daquele povo que reconhece em Antônio a presença de Deus e procuram viver uma vida de conversão. O outro fato também envolvendo o animal é com uma mula. O dono do animal criticava muito os padres, a igreja, dizia que a Eucaristia era uma forma que a igreja tinha para manipular e roubar o povo. Então ele fez uma aposta com o santo. Ele deixaria seu animal por 3 dias preso com fome, sem alimento, e no 3º dia ele levaria à praça da igreja e colocava o fêmur, a comida, o alimento do animal ali, e se a Eucaristia fosse realmente Jesus, se o padre Antônio falava a verdade, ele iria ficar ali com ele, obedeceria a ele. Se não, ele iria escolher o alimento e assim confirmar que aquele padre é apenas um outro grande charlatão mentiroso. Chegou o dia, todo mundo em praça, esperando, e o animal prontamente, quando vê o fêmur, fica logo esperto para querer se alimentar. Mas Santo Antônio vai, pega Jesus no ostensório, coloca no ostensório e apresenta ao povo, em si. E o animal vê. Quando ele vê Jesus no ostensório, ele volta e se coloca como um sinal de reverência, se prostrando diante de Jesus, como se estivesse adorando a Jesus Eucarístico. O dono do animal acaba agredindo ele para ver se tira ele dali, mas era como se algo ficasse segurando ele com mais força. Então as pessoas testemunham e reconhecem realmente a presença de Deus e que as palavras de Santo Antônio eram verdadeiras e verdadeiros ensinamentos. Esses 3 fatos, milagres, apresentam a veracidade da santidade e da vontade de Santo Antônio em anunciar o Evangelho.
Por isso Santo Antônio é tido como um exemplo, como um grande protetor, um grande exegeta. Por isso ele é doutor da Igreja. Seus escritos, seus ensinamentos são de suma importância para nós até hoje, apesar de mais de 700 anos. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos de 16 a 17, nos diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos de abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. E os frutos de Santo Antônio nós percebemos até hoje. Outro santo franciscano, também muito famoso, São Pio de Pietrelcina, dizia assim, que o maior milagre de São Francisco de Assis era, mesmo depois de quase 800 anos, fazer com que jovens ainda queiram seguir a Jesus nos passos do pobre de Assis. E São Francisco é essa árvore do franciscanismo, e os frutos dele nós conhecemos, e Santo Antônio é um desses frutos. E através de Santo Antônio nós vemos também outros frutos, que foi a mudança de conversão total daquela região da Itália, da cidade de Pádua, também em Lisboa e em outros lugares. E para testemunhar que os frutos, as obras, o que Santo Antônio falava e ensinava era verdadeiro e era a vontade de Deus, até hoje se encontra incorrupto a sua língua. Quando exumaram o corpo de Santo Antônio para a sua canonização, eles perceberam que a língua do santo continuava intacta. Então, alguns historiadores, geógrafos, que são estudiosos da vida dos santos, a própria Igreja, através de alguns bispos, alguns padres, afirmam que a língua de Santo Antônio permanece intacta porque da boca de Antônio saía apenas verdades. Anunciava com coragem, com amor o Evangelho e testemunhava na vida esse Evangelho. Santo Antônio, na devoção popular, é um santo que é muito conhecido e as pessoas recorrem muito a ele. Em Portugal, principalmente por ser a terra natal do santo, Santo Antônio é tido como o santo que não deixa falhar, que não falta, que não deixa as pessoas na mão, vamos assim dizer. Por isso que uma das orações, chamada Responsório de Santo Antônio de Pádua, ela inicia assim: se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Verás fugir o demônio e as tentações infernais. Se milagres desejais, procurai, chamai a Santo Antônio e ele vos atenderá. Antônio, o martelo dos hereges, porque destruía as obras más das heresias, do erro, é aquele que também nos convida a ver em Jesus eucarístico o Senhor da nossa vida, a reconhecer no Evangelho as regras para bem servir, para bem viver. Peçamos a Deus a graça, por intercessão de Santo Antônio de Pádua, de estarmos dispostos às moções do Espírito Santo, de ouvir e colocar em prática os ensinamentos de nosso Senhor. Que nesse tempo de provações, de isolamento social, de dificuldades, o glorioso Santo Antônio de Pádua nos ajude a superar esses problemas, a superar essa pandemia e assim nos colocarmos à disposição do reino de Deus, da vontade de nosso Senhor. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Paz e bem.